Já estou de volta com o cotidiano e agora falando sobre um assunto super importante que atinge muitas mulheres na fase adulta. Eu estou falando das varizes e dos problemas de circulação. Mas por que será que eles aparecem, hein? Será que tem cura? A gente vai descobrir tudo isso agora com o Dr. Luiz Halley, ele que é vascular e vai dizer pra gente de fato por que essas temidas varizes aparecem, doutor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui novamente, Marcela. A doença de varizes é uma doença genética, né? Então geralmente quem tem varizes tem pessoas na família que têm varizes, mãe, pai, irmão, tios, e mais várias outras coisas podem ajudar a ter varizes. Por exemplo, alguns remédios como anticoncepcionais, mulheres que fazem na menopausa alguns remédios para reposição hormonal. Algumas profissões passam muito tempo em pé, como os professores, vigilantes. Todos esses são coisas que ajudam a ter varizes. E lembrando também da vida sedentária, obesidade. Então, são coisas que são formadoras de varizes. Entendi. Doutor, então, no caso, não só as mulheres têm varizes, os homens também podem ter? Os homens também podem ter, com menos frequência do que as mulheres, porque o hormônio feminino tem um potencial grande de formar varizes. É tanto que mulheres que tiveram mais gravidezes, pessoas que tomam anticoncepcionais, que são hormônios femininos, têm uma tendência maior a desenvolver varizes. As varizes, elas ficam concentradas na parte das pernas. Geralmente elas aparecem aqui no calcanhar, né, subindo, interno de coxa, enfim. Essas varizes, quando elas são fininhas, elas causam inchaços e dores ou só quando elas estão num processo evolutivo maior? Na verdade, existe uma variação de sintoma muito grande. Tem gente que não tem nenhum vasinho visível e incha a perna, né? Porque tem um problema associado dos vasos linfáticos, né? E tem gente que tem variz muito grossa e não sente dor, não sente cansaço. Então, a variação de sintomas é muito diferente e peculiar. Tem gente que sente muita dor sem ter vaso e tem gente que tem muito vaso e não tem dor. Então, o sintoma ele é individualizado, vai depender do caso de cada um, é isso? Exatamente. Vai ser bem individualizado. Tem gente que tem muito sintoma e tem gente que tem pouco sintoma, sem contar a quantidade de varizes. São diversos tipos de varizes que existem, aquelas mais fininhas e aí aquelas mais grossas, que inclusive precisam ser operadas. Exatamente, existem vários tipos de varizes e existem vários tipos de pele também, né? E de idades. Isso é uma coisa que a gente analisa muito na hora de escolher qual tipo de tratamento e qual tipo de técnica a gente vai utilizar para tratar aquelas varizes. Muito comum a gente utilizar mais de uma técnica numa perna para a gente resolver diversos tipos de varizes diferentes. Então, numa perna, às vezes tem um vasinho mais vermelhinho, outro mais roxinho, outro uma variz mais grossa, uma variz mais interna, que exigem métodos diferentes para a gente conseguir tratar. Entendi. E esse tratamento, doutor? Você falou que são vários métodos de tratamento, desde as mais fininhas, com aplicações, até as mais grossas que recorrem à cirurgia. Então, eu queria que o senhor especificasse um pouquinho de cada método. Claro. Por exemplo, os vasos fininhos, eles podem ser tratados com aplicações, né, com essas aplicações, mas também podem ser tratadas com o laser transdérmico, né? E muitas vezes também uma associação das duas técnicas, que foi consagrada, um brasileiro criou essa técnica, chama técnica CLACS, que é o criolaser, que é o laser mais um gelado, mas a crioescleroterapia, que é a escleroterapia, a aplicação com esse ar gelado. Então, é uma união de duas técnicas que foi criada no Brasil e difundiu no mundo todo. Então, serve muito para alguns vasos mais fininhos e para alguns vasos um pouquinho maiores, que a gente chama de vasos nutridores. Já as varizes mais grossas, elas têm a técnica consagrada da cirurgia, mas também tem outras técnicas, por exemplo, a espuma pode ser usada nessas varizes, as técnicas ablativas, que a gente chama, que são a radiofrequência e o endolaser, que a gente passa uma fibra de um catéter e a gente consegue queimar essa varize. Ela é principalmente utilizada quando tem a doença das veias safenas, quando estão acometidas. A gente pode utilizar essas técnicas ablativas. O tratamento com o endolaser, ele é uma técnica que é utilizada para substituir a safenectomia. A safenectomia era uma cirurgia que a gente realizava com frequência para tratar a veia safena quando ela era doente. E geralmente a gente utilizava duas incisões, então dois cortes, um na virilha e o outro na perna. E a gente tinha que tirar essa veia.
com isso tinha muito hematoma, muita quimose, aqueles roxos na perna, e o pós-operatório era um pouco doloroso. E isso afastava, no pós-operatório, vários dias do trabalho. A pessoa tinha que ter um repouso considerável para se recuperar dessa cirurgia. Hoje em dia, com essas técnicas mais avançadas, mais modernas, né, a medicina evoluiu bastante e hoje a gente consegue fazer técnicas menos invasivas. Então, uma técnica dessa a gente faz com um furinho de uma agulha, a gente passa um catéter por dentro da veia, e a gente vem queimando essa veia. Então essa veia ela fecha, né? E a gente não precisa fazer esses cortes, né? E consequentemente a pessoa consegue ter menos dor no pós-operatório e conseguir trabalhar logo, diferente da cirurgia tradicional. Tem uma recuperação mais rápida, né? Tem que ficar usando meias, como é que funciona? A meia ela é muito importante para alguns pós-operatórios e também, nesse caso, também é importante, porque a gente ajuda a melhorar a circulação e também diminui as equimoses, os hematomas. Então, a meia no pós-operatório ela é indicada também nesse caso. E aí eu vou te fazer uma pergunta que a gente observando aqui no nosso Facebook, TV Jornal Interior, chegam várias perguntas e tem muitas repetidas com relação à varize. Doutor Halley, eu tirei uma varize da minha perna, mas ela voltou. Quando a gente tira, ela volta, é isso? Na verdade, ela não voltou. Muito provavelmente surgiu uma outra varize. A gente tem que lembrar que a doença de varize é uma doença genética, ela não tem cura. Porque eu comparo muito com uma árvore, né? A gente tem os galhos, temos as folhas. Muitas vezes a gente vê aquelas varizezinhas azuis na perna, eu comparo ali com a folha. Então, quando a gente investiga um pouco mais com ultrassom, com outros aparelhos como fleboscópio, a gente consegue ver os galhos e a gente consegue tratar, tirar os galhos, tirar as folhas. Porém, as raízes são a genética, né, da gente. A gente não consegue mudar pai e mãe que a gente tem. Então, a doença de varize ela não tem cura porque a tendência genética é muito forte. Então, podem surgir outros vasos, podem surgir outras vezes. Aquela varize que foi tirada, ela não volta. Não volta. É outra, é uma irmã. Mas é outra. Quando a gente consegue tratar os vasos nutridores, a gente consegue ter um tempo maior sem a doença de varize, porém podem surgir novamente. Então é bom lembrar, o Dr. Halley falou uma coisa muito importante aqui: varize não tem cura, ela tem tratamento. Você vai fazer o tratamento e vai ter que ficar tratando sempre, não é isso, doutor? Que você tirou uma, aí a irmãzinha vem, aí volta ali, né? Insistindo, tirou, volta ali. Mas aí eu vou te perguntar, a musculação, de fato, ela ajuda a aparecer a varize ou isso é mito? É um mito, tem diversos mitos. A musculação é um desses mitos. Subir escada também é outro mito, né? O que a gente fala é que para quem trata varizes, quem já operou, quem já fez o tipo de tratamento, a gente tem que controlar os fatores de risco. Então, quem tem a circulação muito debilitada, usa meia. Está com obesidade, está com sobrepeso, então tentar voltar ao peso atual, manter-se no peso, são coisas que ajudam a controlar e evitar que a gente tenha mais varizes. E uma delas também, muito importante, é evitar o sedentarismo. Isso é importante para muita coisa, para o coração e também para a doença de varize. Doutor, surgiu uma curiosidade aí ao longo da tua resposta. As varizes, elas aparecem fininhas. Para elas evoluírem para aquelas mais grossas, sabe? Que ficam assim, que tem de fato que tem que operar, demora muito tempo, é falta de tratamento ou já é uma doença? Como é? É uma doença. Muitas vezes aqueles vasinhos fininhos eles vão continuar fininhos a vida toda, mas vão surgir muitos outros mais. Algumas vezes surgem vasos maiores que estão ligados a veias tronculares. Por isso é tão importante a gente investigar como é que está a circulação por dentro. Vamos fazer ultrassom? Tem alguma doença troncular, tem algum refluxo importante na veia, porque muitas vezes quando tem esse refluxo, ela é um formador de varizes. Então a gente pode tratar um canto e sempre voltar naquele local, porque o local causador da varize não foi tratado. Por isso é importante a investigação. Doutor, tem pessoas, principalmente as mais idosas, que têm aquelas veias mais grossas. E aí muitas ficam com medo dessa veia estourar. Caso essa veia estoure, pode ter uma hemorragia, pode dar algum problema mais sério? Como é que funciona? Claro. A doença de varize, essas varizes mais grossas, elas têm várias complicações. Uma delas é trombose, que é bem comum. Outra é o surgimento de úlceras, que são aquelas feridas que deixam a pessoa até incapaz de trabalhar por tanta dor. E outra é a hemorragia, o sangramento, que também é comum. Geralmente essa parede da veia fica bem enfraquecida e bem próximo da pele. E uma hora ela rompe e sangra muito, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer é manter a calma, né? E apertar. E não apertar, muita gente aperta com lençol, com um pedaço de pano e não é efetivo.
O que a gente recomenda é colocar 2 dedinhos em cima de onde está sangrando e apertar por 10 minutos. Geralmente para estancar, né? Para estancar. E não apertar toda a perna, garrotear a perna. Então, aperta onde está sangrando por 10 minutos, sem olhar. Agora, se ficar com, deixa eu ver se sangrou, deixa eu ver se sangrou, deixa eu ver se sangrou, e tirar o dedo, não funciona. Então, paciência, 10 minutos apertando, geralmente resolve. E, se isso não resolver, chama o serviço de emergência, vai para um hospital, para tentar fazer de outra forma. Mas, a maioria dos casos, isso é suficiente para cessar o sangramento. E no caso cessou o sangramento, mesmo assim, tem que procurar um médico para resolver o problema. Posteriormente, tem que procurar um angiologista para resolver as varizes e isso não acontecer novamente. Para a gente encerrar, uma dica para as pessoas observarem esse vaso, que no caso, ele vai crescer. Ele é aquele que começa pequenininho, roxinho. Como é a característica dele? Porque tem aquela varize que ela é meio rosadinha, bem fininha, né? Parece um raminho, de fato. Mas tem umas que já são diferentes, já são meio esverdeadas, outras mais arrosteadas. Qual é a característica desse vaso que ele, de fato, ele é mais calibroso? Geralmente o que cresce mais é aquele vasinho mais verdinho ou um vaso que já está saltado na pele. Quando a gente consegue passar na mão e senti-lo, é aquele vaso que tem uma tendência a crescer mais. Aquele vasinho azulzinho que é bem superficial, muito dificilmente ele vai crescer demais, mas pode crescer também. Mas com frequência o que mais cresce é aquele um pouco mais esverdeado, que a gente consegue até sentir quando pega na pele. Esse é que tem que ficar atento. Acredito que todos. Obrigada, doutor. Até a próxima. Bom nosso bate-papo. Obrigada.